A vida é feita de sonhos e você está fazendo o que com os seus? Muitas pessoas desistem de sonhar ou desistem dos seus sonhos no meio do caminho, mas se todo mundo resolver fazer isso, o mundo fica estagnado, porque tudo que existe de inovação e melhoria no mundo saiu do sonho de alguém. Eu sou Vanessa Sesnick, sou doutora em psicologia e o Vozes de Superação nasceu para te ajudar a superar os obstáculos e desafios em direção à realização dos seus sonhos. E para a gente conseguir fazer isso, hoje eu tenho uma convidada extremamente especial, que é a Adeli Cesário. Ela é empresária na área de comunicação e oratória e também na parte de enogastronomia. O que é isso, Vanessa? Comida boa e vinho bom. Muito obrigada, Adeli, por estar aqui, ter aceito esse convite para contar a sua história de superação. E a gente está aqui para saber o que é que você faz da vida, o que aconteceu na sua vida e quais são os obstáculos que você encontrou no meio do caminho e que tipo de mudança você teve que fazer dentro de você para superar esse obstáculo. Você fala na ordem que você quiser, é um bate-papo aqui comigo. Primeiramente, obrigada pela oportunidade de falar sobre a minha vida, minha história, Uhum. porque, como você falou, todo mundo tem uma boa história, né, Vanessa, para contar. Histórias inspiram, curam, transformam, tem tanta coisa boa, né? É só a gente conseguir olhar para dentro da gente e a gente trazer isso para fora. Mas tem muitas coisas sobre a minha história, sobre a minha vida, né? Inicialmente, né, eu fui mãe solo, tenho 2 filhos lindos, maravilhosos, já estão criados, né. Depois eu tive a oportunidade de conhecer o meu atual marido, o qual eu vivo muito bem, valorizo muito isso, porque família para mim é muito importante. Sim. Advoguei 23 anos na área empresarial, isso foi muito importante para mim, porque fui professora universitária, tem todo um caminho aí na história. E um ano antes da pandemia, eu resolvi fazer a transição de carreira, Uhum. né. E aí eu comecei a trabalhar com oratória e comunicação empresarial, voltada para a empresa. Eu já advogava na área empresarial, Legal. então tá tudo conectado ali. Você continua trabalhando e para ajudar as pessoas dentro da empresa, só que agora de outra forma. De outra forma, hoje, na área da comunicação, eu entendo que a comunicação ela é um processo muito libertador. Uhum. Então, na área da comunicação, eu sou mentora hoje, Uhum. tenho várias mentoradas, a gente já aí tá na 4ª turma, né, da mentoria Comunique. Legal. E é um processo muito libertador, porque a gente liberta as pessoas desse cativeiro emocional, né, dessas cicatrizes que muitas vezes a pessoa tem muito medo de estar aqui, ó, em frente a uma câmera falando, Uhum. trazendo a sua intencionalidade, a sua naturalidade, sem aquela robotizada, sabe? Uhum. De forma autêntica como nós temos que ser. Legal. Então, isso é um processo muito gostoso. Uhum. Então, hoje eu sou mentora, Sensacional. né? E agora vamos lá, você já começou falando algumas coisas. Você falou que você foi mãe solo, você falou que você fez transição de carreira, e eu tenho certeza que em todos esses processos tiveram dificuldades no meio do Ixi. caminho. E a gente realmente quer saber essas dificuldades, porque pode ser que alguém que está lá assistindo nesse momento está passando pela mesma dificuldade. E se você conta a sua história e como é que você superou, de repente a sua história pode inspirar aquela pessoa a superar o problema dela também. Então conta pra gente, assim, com mais detalhes que a gente quer saber. Todas nós, né? Todo mundo tem uma história de superação, de um desafio na sua vida, né? Uhum. Ser mãe solo não foi fácil, foi um desafio. Eh, mas eu concentrei toda a minha energia durante todo esse processo, canalizando na educação dos meus filhos, na minha própria educação, minha pós-graduação e tudo mais. Mas eu acho que o que mais marcou na minha vida foi eu era meio workaholic, né, de trabalhar muito, 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 né. E em um determinado momento na minha vida, há 7 anos atrás, eu fui diagnosticada com leucemia crônica, Caramba. o câncer. Quando você recebe uma notícia dessa, Que você sentiu? respira, respira. Que passou pela sua cabeça? Então, eh, foi uma véspera de ano novo, né. Foi uma véspera de ano novo e eu fui fazer um exame, estava me sentindo, assim, cansada, sabe aquele ano que você tem a impressão que você trabalhou 3 anos em 1 ano? Uhum. Aí eu estava me sentindo cansada e eu falei: "Olha, hoje é dia 29, acho que era 29, 30, alguma coisa, virada de ano. Uhum. Eu vou sair,
para buscar um vestido, né, tal. Nossa, mas eu tô assim me sentindo fraca, quer saber? Eu vou passar no hospital, vou tomar um sorinho na veia, tá tudo certo. Eu vou estar assim, nova, pra noite de ano novo, sabe aquela coisa assim? Aham. E aí eu fui, quando eu saí dali, ela falou: olha, daqui 3 horas você pode vir buscar o seu resultado. E eu chegando no hospital para buscar meu resultado, olhei no meu celular 18 ligações do hospital. Cara, você olha naquilo 18 Dá um ligações, negócio, né? eu olhei e falei: o que faz um hospital te ligar 18 vezes? Mas Uhum. tudo bem, vamos lá, né? A gente Uhum. precisa muita coragem. E ele falou: olha, você pode entrar, você é a Adeli Cesário? Eu falei: sim. Ele falou: olha, nós temos uma sala aqui, e os médicos estão aqui te esperando, psicóloga, assistente social. Eu entrei, ele é seu marido, tá te acompanhando? Eu falei: sim. Aí ela falou: olha, a psicóloga colocou a mão em mim e falou: vai ficar tudo bem. Eu falei: não, está tudo bem, está tudo bem. Aí o médico começou: suas plaquetas estão enlouquecidas, eu preciso te dar uma notícia. Eu falei: doutor, na época ainda estava advogando, eu falei: doutor, eu sou advogada. Um mais um, dois, solta. Fala logo. Sou objetiva. A bucha, por favor. Sem rodeios. E ele virou e falou: olha, eu tenho que te dar notícia. Até hoje, quando eu falo, eu me emociono. Você está com leucemia crônica. Precisamos internar você imediatamente. E tem um detalhe: não tem cura. O que que você sentiu nessa hora? Porque imagina você, workaholic, advogada, fazedora, executora, fazendo muito, muito, trabalhando muito. De repente você precisa ser internada agora. Confesso para você, eu seria hipócrita se eu falasse para você que eu não senti nada, que eu sou forte. Uhum. Naquele momento, a maior lição naquele momento ali que eu tive, que a gente não tem controle sobre nada na nossa vida, que a gente acha que tem. Uhum. A única coisa que a gente pode controlar é o que a gente pode sentir em relação àquilo que a gente está passando. Uhum. E eu realmente, naquele momento, eu perdi o chão. Eu precisava ficar comigo, precisava respirar, precisava entender. Eu tive aquele minuto que eu olhei nos olhos do médico e eu falei: eu tenho, eu sou atleta, eu como comida saudável, eu tenho uma mente saudável, esse diagnóstico não é meu. Você precisa rever isso Uhum. daí. Não é meu. Você não quer acreditar que aquilo é teu. Uhum. Você não quer acreditar naquele primeiro momento. Ele falou: preciso te internar imediatamente agora. Eu falei: não, eu não vou internar. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo, eu preciso voltar para mim. Mas se você sair daqui, você tem que assinar um termo de responsabilidade. Eu falei: não, eu assino. Eu me interno amanhã às 5 horas da manhã, mas eu preciso passar a noite de ano novo com os meus filhos, com a minha família. E aquele momento ali, eu voltei para minha casa. Eu sou muito espiritualizada, né? Uhum. Sou devota de Nossa Senhora das Graças. Peguei na mão dela e falei: minha mãe, me cubra com teu manto. Como foi o baque? Que Você falou que foi um baque, mas eu quero saber também como você superou esse baque para continuar em frente, já que foi uma notícia bem difícil. É, a superação ela começou com a minha internação, né? Eu vim para casa, me conectei comigo, no outro dia me internei às 5 horas da madrugada, Uhum. e ali vieram vários desafios. Vários desafios, assim, eu cheguei a perguntar para a médica: doutora, eu preciso entender quanto tempo eu vou ficar aqui. Uhum. Ela olhou para mim, eu falei: vou ficar um dia, 2, 3. Ela falou: você não está entendendo o seu problema. Eu falei: então me explica. E eu me neguei a fazer qualquer tipo de pesquisa sobre a doença. Uhum. Eu acho que para proteger a minha própria mentalidade. Uhum. E ela falou assim: você vai ficar de 3 a 6 meses, Adeli. Eu olhei e falei: não, você não está entendendo, doutor, eu tenho um compromisso sexta-feira, eu marquei pé e mão. Ela olhou para mim e começou a dar risada, falou: não, você não está entendendo. Falei: não, eu marquei, realmente, olha como que está meu estado. Eu não sei se você sabe, mas a gente fica com os lábios roxos, a unha roxa. E aí, naquele momento, entrou a enfermeira. Olha, fisioterapeuta também. Olha, eu tenho que te falar algumas coisas. Leucemia enche de mancha no corpo, suas juntas vão travar imediatamente. Falei: não, eu corro 5 horas da manhã,
1 hora na esteira todo dia, meu não vai travar nada. Eu comecei a entender que aquilo não era meu, Uhum. respeitando a realidade delas, Uhum. entendeu? Então aí eu comecei a separar isso para isso não pegar em mim, mas entendendo que aquilo é a realidade delas, não a minha. Uhum. E é como se meu cérebro rejeitasse tudo aquilo, porque existia muita vida, sempre existiu muita vida dentro Uhum. de mim. A minha superação, ela começou ali, porque você já está debilitada e ainda escuta coisas que fazem parte do procedimento delas orientar, e Uhum. você fala, não, isso não é meu. E a partir daí comecei a fazer um movimento dentro de mim. Qual foi esse movimento? Esse movimento foi a imaginação. A gente usa muito a imaginação para pensar coisas ruins. Uhum. E a gente tem que fazer a psicologia reversa, usar a imaginação para pensar coisas boas. E naquele momento eu me concentrava ali e eu fechava os olhos, eu fico até arrepiada quando eu lembro, eu fechava os olhos e eu sentia assim, meu sangue vivo, vermelhinho dentro de mim. Meu corpo fazia assim, ó. É como se eu tivesse, um vento batia no meu rosto. Eu mentalizava muita saúde para mim. Uhum. E a partir dali eu comecei a me maquiar, passar batom, passei um esmalte vermelho para esconder a parte Tudo lá no roxinha, hospital? tudo. Chegava às 5 horas da manhã, eu estava passando um rímel, maquiava, passava um batom vermelho, vermelho, e eu não usava batom vermelho. Uhum. Mas eu passava para dizer, Adeli, você está viva. Uhum. Passava sombra. E aí eu me levantava naquele corredor dos transplantados e eu andava ali, muita dificuldade, mas eu andava. Eu dava 35 voltas de formiguinha. Chegava perto da minha cama, eu agachava, fazendo pezinho, a minha própria fisioterapia. E era muito engraçado que eu passava no corredor assim, as enfermeiras falavam assim, "Nó, essa tem disposição, viu? Nossa, a gente tem que aprender com você." E foi Uhum. muito legal, porque daí a gente fez muita amizade ali, o tempo, Uhum. eu tinha vários momentos de meditação, muitos momentos de oração comigo. Eu tive desafio no primeiro dia de uma moça do meu lado faleceu e eu acho que tudo na vida da gente está conectado, né? Ela foi uma pessoa que trabalhou na OAB na época onde eu era a chefe dela. E eu Caramba! olhava e falava, cara, tá tudo conectado. E quando ela baqueou ali, que ela morreu no dia seguinte, no segundo dia que eu estava ali, eu falei, você está viva, Deli, você está viva, você está respirando, tá tudo bem com É você. como se você tivesse que fazer uma escolha, a mesma escolha que de repente, tipo, ó, eu preciso escolher viver. Sim, Eu preciso dar um jeito de enfiar isso na minha cabeça e escolher viver. eu tô viva. Eu Eu tô tô viva. viva, eu Tenho escolho viver. eu tenho muita coisa ainda para viver nessa vida. E eu vou viver, E você ficou porque isso lembrando de coisas que você gostaria de fazer ainda? quando você tá numa mesa ali onde a pessoa fala para você de 3 a 6 meses, e você não sabe se você vai fazer um transplante ou não, Uhum. passa um filme na sua vida, de tudo que você fez, de tudo que você quer fazer, e de tudo que você deixou de fazer por algum E momento. como foi encarar tudo isso? É, você sai dali com muitas decisões, mas o melhor de tudo isso foi a médica entrar no meu quarto, depois de me falar que eu ia ficar de 3 a 6 meses, e é muito forte isso que eu vou falar para vocês. Uhum. Ela olhou para mim, naquela quinta-feira, 17h35, e falou: Adeli, eu tenho que te dar uma notícia. E eu, manda que eu seguro no peito. A gente arruma uma força que a gente não sabe de onde tem, sabe? E ela falou assim: eu não posso segurar uma paciente como você. Você não tem uma mancha, você não tem uma febre, você tem uma disposição, uma vitalidade, uma vida, uma alegria. Eu vou te dar alta e você vai seguir seu tratamento na sua casa. Falei, nossa, que beleza, né? Hoje, 17h35, eu marquei para amanhã às 10 horas o meu cabelo. E o que eu quero dizer de tudo isso? A nossa mente tem um poder muito forte. Uhum. Use a sua imaginação para coisas boas, Uhum. coisas positivas, para tudo aquilo que você deseja, que você quer na sua vida. Agora me fala uma coisa que tem algo ali que você falou e que eu achei muito importante. Você falou principalmente decisões. Que decisões que você tomou ali e que você acha que foram muito importantes para essa sua jornada, até para sua recuperação do corpo, para não deixar isso te baquear de verdade? Tem muitas decisões que a gente toma sobre a vida estando perto da morte. Uhum. E uma das
decisões ali que eu tomei, que eu tinha certeza e que eu consegui identificar nesse processo, é sobre valores, a primeira delas. Eu até gostaria de falar sobre duas que eu acho que é Uhum. extremamente importante. A primeira é sobre valores. Muitas vezes quando você pergunta para a pessoa quais são seus valores, a pessoa olha para você muito assim, superficialmente. Uhum. Ah, acho que é família, trabalho. Uhum. Tem uma coisa muito forte, os valores estão por trás das nossas decisões. Isso. Eles estão por trás das nossas ações, das nossas atitudes. Uhum. E nesse momento eu entendi que eu tinha invertido os meus valores. Quais? Primeiro vamos entender quais são os meus valores, né? O primeiro é saúde. Eu Uhum. sempre cuidei do corpo, cuidei da mente, da minha espiritualidade, da minha alma. Uhum. Depois é trabalho, porque eu com saúde eu trabalho e família, eu cuido da minha família. Uhum. Então sempre foi meus 3 pilares. O que que eu fiz? Eu inverti a hierarquia. Eu coloquei o trabalho em primeiro lugar. E quando você inverte Uhum. isso, não dá coisa boa, né? Uhum. Eu priorizei o meu trabalho em detrimento da minha saúde. Uhum. E com isso, eu perdi a minha saúde. Uhum. E um segundo ponto, foi um sentimento de raiva. Nós somos educados, Vanessa, desde criança, para entender que a raiva é um sentimento ruim, que a gente Uhum. precisa camuflar, que a gente precisa abafar, que a gente precisa sufocar. A raiva é um sentimento, a raiva, como eu estava te falando, a raiva é uma voz. É uma voz que você precisa dar. Você precisa dar voz para ela, você precisa falar aquilo que você está sentindo. A raiva, ela tira a gente, ela é muito positiva, porque ela tira a gente do conformismo, Uhum. do papel de vítima. Uhum. E ela te joga pro mundo, ela tá dizendo para você assim, ó, sua vida velha não faz mais sentido. Uhum. Bora pra vida nova, o que que você vai fazer daqui pra frente? Uhum. E a raiva, ela não é uma ação, ela é um convite à ação, para você se mexer, para você ver o que você vai fazer. E isso trabalha muito com, eh, eu olho muito a raiva como um sentimento muito positivo, e foi muito positivo para mim. Uhum. Então, hoje você que está me ouvindo, qual é a área da sua vida que está precisando da tua raiva, para te fazer movimentar, Uhum. sabe, para te tirar da zona de conforto? Uhum. Pra tomar decisões que precisam ser Para tomadas. tomar decisões que precisam ser tomadas na vida, que muitas vezes a gente fica procrastinando, Uhum. muitas vezes a gente fica sufocando. Uhum. E aí quando você falou, né, eu tomei uma decisão de voltar e colocar a saúde em primeiro lugar e depois do trabalho. Uhum. De forma prática, depois que você tomou essa decisão, você falou: "Não, preciso reinverter". Você voltou para casa, foi fazer o seu tratamento em casa, e o que é que você mudou em relação à sua carreira, seu trabalho? Porque nessa época você trabalhava como advogada e você hoje não trabalha mais, tem a ver com isso? Tem também. Eu acho que o hábito, assim, que eu mudei, vamos falar de coisa prática, né? O Uhum. hábito que eu mudei, eu olhei para minha carreira, e eu entendi uma coisa muito importante que tem significado para mim, porque eu só faço aquilo que tem significado para mim. Uhum. Eu entendi que a gente não precisa ter apenas um propósito na vida, e que eu amava tudo que eu fazia. A advocacia, ela fez muito sentido na minha vida, só que eu não precisava morrer fazendo a mesma coisa. Uhum. A transição de carreira, eu vejo que as pessoas ficam assim, Adeli, como que no ápice, no auge da sua carreira, você fez uma transição de carreira? Né? Eu já estava num patamar muito bom da minha carreira. Uhum. E eu quero dizer para você que está me ouvindo, que tem pessoas que ficam a vida inteira na carreira. Fazer uma transição de carreira é como você terminar um relacionamento que não faz mais sentido na sua vida, é como você fazer uma dieta, é como uma coisa qualquer. Eu não sei por que que as pessoas têm tanta crença Uhum. nessa dificuldade de aceitar fazer uma transição de carreira. Eu entendo que você tem que fazer aquilo que faz sentido na sua vida. Uhum. Então fez muito sentido o direito na minha vida, meus 23 anos. Naquele momento não fazia mais sentido. E foi um momento que eu olhei para dentro de mim e falei, ok, o que que você quer fazer daqui para frente? E a gente tem outras paixões, né? O direito era a minha paixão, eu sempre fui muito apaixonada. Mas eu tinha uma outra paixão, que era a oratória e a comunicação empresarial. Uhum. E eu olho isso como um processo tão libertador, eu falei, eu preciso levar isso
para outras pessoas, Uhum. que têm dificuldade de estar diante de uma câmera, que têm dificuldade de estar no podcast, que têm dificuldade até de expressar dentro de casa, para o Uhum. próprio marido. Se posicionar, Se falar po o que pensa. Sim, trazer as suas ideias, trazer as suas opiniões, sem medo de julgamento, Uhum. sabe. A gente se livrar, desses excessos que tem na nossa vida, sabe. Uhum. A gente precisa tirar os excessos, e nesse processo, eu tirei todos os excessos. Eu foquei no essencial e tirei aquelas coisas, triviais na sua vida, que nos sufocam, de trabalhar muito. A gente não pode ter tudo, a gente não pode fazer tudo. A gente tem que fazer aquilo que é essencial na nossa vida. Uhum. E para fazer isso, você tem que olhar para dentro. Porque o mundo olhando para fora está muito caótico. Uhum. E que foi que você encontrou dentro de você, que você acha que te deu mais força, pra continuar? Não aquilo que você encontrou fora, lá dentro mesmo. Você quer me Pergunta fazer difícil. chorar, né? Quer me fazer chorar. O que eu encontrei dentro de mim Uhum. foi uma força muito grande. Uhum. Essa força, ela está na minha mentalidade. Uhum. Porque você pode ter todo o conhecimento do mundo, você pode chegar para mim e me dar uma orientação, qualquer pessoa pode me falar, olha, força aí, mas você sabe da sua força quando você está no leito. Uhum. Quando você é desafiada pela própria morte, quando as pessoas vêm te visitar e olham para você, puxa, será que ela vai sair bem daí? E você olha e fala assim, você tem uma força Vou. maior que tudo. É você que vai te tirar daí, não é ninguém não. Então todos nós temos essa força. A gente só precisa acionar essa força dentro de E nós. como é que você fez pra acionar? Porque tem gente que tá assistindo, que ela não conseguiu acionar essa força dentro dela ainda. O que que você acha que fez você acionar, assim? O que fez acionar é o autoconhecimento. Uhum. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se cura e mais a gente se potencializa como pessoa. Eu trago isso para minha vida. Uhum. Então, eu olhei para dentro de mim. O que você tem de bom? Quais são as suas forças, as suas vulnerabilidades? O que você pode trazer disso para fora e usar isso para você? E isso é um processo que não é do dia para a noite. Uhum. É um processo de mergulho dentro de você Uhum. e renúncia de muitas coisas. A gente renuncia muitas coisas, muitos prazeres momentâneos por uma vida, vamos dizer assim, qualidade de vida mental, emocional, que a gente precisa ter, e espiritual. Uhum. Porque eu carrego muito espiritual forte dentro de mim. Então, assim, precisa ter o equilíbrio, Uhum. entendeu? Entre o mental, o seu emocional, você conhecer aquilo que você está Uhum. sentindo. Isso é muito forte. Por isso que eu não acredito que você possa ser um empresário bem-sucedido, e aí eu não estou falando nem de dinheiro, porque tem Uhum. muita gente que tem dinheiro e continua pobre. Uhum. Eu estou falando, você pode ser um empresário bem-sucedido quando você é uma pessoa bem-sucedida. Uhum. E aí, essa performance é de dentro para fora, é o autoconhecimento. Uhum. Porque você se cura, você sabe lidar com as suas emoções. Por isso que até na minha mentoria eu trago isso. Uhum. As pessoas, a delícia, dá muita técnica. Eu falei, não, eu não desenvolvo robôs. Uhum. Eu desenvolvo pessoas. E Uhum. para desenvolver pessoas, você precisa acionar ela, você precisa trazer ela, Uhum. o eu criança, o eu criador, todo o potencial dela. Eu fiz isso comigo. E agora, aproveitando que a gente está aqui no YouTube e a gente pode aprofundar um pouco mais, sem tempo, eu quero que você me fale o que é que você falaria para uma pessoa que está assistindo agora, gente, e está nesse momento, de repente, acabou de descobrir uma doença grave, acabou de descobrir uma coisa muito difícil que ela está lidando e que ela levou um choque nesse momento, assim como você levou um choque quando você recebeu o seu diagnóstico. O que é que você falaria para ela como conselho para ela superar esse momento da vida dela? Eu diria para você que está passando por alguma dificuldade na sua vida, seja lá ela qual for, olhe para o presente. A gente às vezes fica muito presa no passado, fica muito preso nas histórias, nas dores, remoendo, potencializando aquilo. Não vale a pena. E eu vou te explicar por quê. A gente só tem um presente para a gente viver. A gente não sabe nem se a gente vai viver o futuro.
A gente não tem o passado porque já passou. A única coisa que você pode fazer é mudar a sua percepção com relação ao passado. Como? Olhando para o seu passado e vendo o que você pode fazer de diferente para viver bem no presente. E eu vou te falar, é isso que você precisa fazer. Sabe por quê? Porque daqui 50 anos, você vai ser apenas uma foto no porta-retrato. Isso se você for. Então não se preocupe com o julgamento, não se preocupe com a crítica, não se preocupe com a sua aparência. Siga a sua intuição, procure viver com qualidade, com uma mente saudável. É isso que vale a pena. E olha, eu vou te falar, tem muita vida dentro da gente. E só você pode acionar isso. Não é ninguém que vai vir, vai te dar um tapinha nas costas, vai falar. É você. Todas as chaves que você precisa estão dentro de você. É muito legal que a gente tem um alinhamento muito grande da forma como a gente vê a vida, assim. A gente se conheceu, a gente se conectou muito rapidamente, e eu tô vendo nisso, né, que você está falando, algo que é exatamente o que eu ensino para os meus alunos, o que eu falo para as pessoas, que primeiro, você tem que focar nos seus sonhos. Não adianta ficar querendo agradar os outros, não adianta Uhum. ficar tendo julgamento. E não tem ninguém externo capaz de salvar uma pessoa que decide se deixar levar. Uma pessoa que decide, querer só, né, agradar todo mundo ao invés de seguir os próprios sonhos. Uma pessoa que de repente desiste de tentar viver. E o que você fez foi falar: "Não, espera aí, o que você fez foi assim, espera aí, eu quero viver, eu tô viva agora e eu preciso manter isso". E sabe um exercício que eu sempre fiz quando eu tive que tomar decisões difíceis? Eu me imagino com 95 anos, pensando assim: "Cara, eu vou viver até os 100 anos. Tá, quando eu tiver 95 anos e eu olhar pra esse momento agora, o que é que eu falaria pra mim mesma?". E eu Uhum. convido você que está assistindo a fazer esse exercício. Se imagine com 95 anos, olhando pra você nesse momento e falando: "Tá, que conselho eu daria?". E normalmente o conselho que eu recebia de mim mesma no futuro Isso é legal. é um conselho do tipo: "Segue o seu coração, segue aquilo que te dá mais vida". E um dos referenciais que eu sempre tive na hora de tomar uma decisão difícil é: isso aqui vai me dar mais vontade de viver ou menos vontade de viver? Ah, eu tenho que ficar nessa situação aqui, seja o que for, um trabalho, um relacionamento, uma amizade, eu tenho que ficar aqui, mas isso vai me dar mais vontade de viver ou menos vontade de viver? Porque não existe o tem que, a nossa vida, nós somos livres para construir a vida do jeito que a gente prefere. Só que se a gente joga a responsabilidade das decisões da nossa vida na mão de outra pessoa, a gente fica na mão da outra pessoa, mas a escolha foi nossa. Não é essa pessoa que É, tem poder sobre a nossa vida, somos nós, né. é. Então E isso acontece em pequenos gestos no nosso dia a dia, né. Assim, às vezes você sai para o trabalho, alguém buzina no trânsito, você já chega nervoso. É como se você terceirizasse a sua felicidade, a sua paz, deixasse na mão de terceiro, uhum, né. Eu costumo dizer que existem 2 tipos de mente, uhum. e eu acho interessante a gente conversar sobre isso. Bora? Eh, a mente engessada, que é aquela que aprende por acumulação. Então Uhum, o que você aprendeu há 20 anos atrás está ali. Você não abre espaço para coisas novas, então você fica presa naquelas crenças, naquelas coisas que não faz mais sentido na tua vida. Ou pro teu vô falou, porque teu avô falou, porque você aprendeu desse jeito e você quer manter esse padrão, e você uhum, começa a ter repetição de padrões e não entende por que que tua vida tá assim, uhum, de coisas que não fazem sentido, até porque você tá no automático, até porque você tá num processo estagnado ali. uhum, E por outro lado existe a mente flexível. A flexibilidade faz a gente ter uma vida muito melhor, né. uhum, Aconteceu, procure se adaptar. A idade chega, os problemas chegam, vem casamento, vem separação, vem dor, vem doença. Se a gente conseguir olhar para a vida: "Ok, eu tenho que tomar esse remedinho agora", uhum, igual hoje eu tomo um quimioterápico, né, uhum, oral. No meu caso não precisou fazer transplante. E eu era uma pessoa que eu não tomava remédio, absolutamente nada, ninguém fazia por um remédio. Eu tinha uma dor de cabeça, era um chá.
Naquele momento eu tive que olhar pequenas ressignificações que a gente faz na nossa vida. Naquele Teve que momento, mudar eu isso. olhei para aquele remedinho e falei, nossa, isso aqui é minha vitamina, isso aqui vai me deixar mais jovem. Uhum, E eu olhei, hoje eu tomo ele com uma facilidade, uhum, sabe? Então a gente tem que ter essa facilidade, flexibilizar a nossa mente para que a gente consiga fluir. Ah, tem que tomar isso aqui? Ah, eu não tenho dinheiro hoje? Ah, eu hoje, sei lá, bateram no meu carro? Tá tudo bem, o mundo não vai acabar, você não precisa, sabe, se consumir por aquilo, uhum, porque isso é sintomático. Isso vai uhum. pro teu corpo, vai pra tua vida, sua qualidade de vida. Então eu sempre olho assim, tá, aconteceu isso. O que que eu posso resolver daqui para frente? Uhum. Ter uma cabeça que traga soluções e não uma cabeça que fica ali estagnada. Esse é o maior problema Tem das um pessoas. clichêzinho que fala que eu adoro, que é: "Quem quer, arruma soluções, quem não quer, arruma desculpas". Uhum. E basicamente, eu sei que tem muitas dificuldades na vida que a gente precisa superar e tem umas que são bem difíceis. Estava até falando hoje Sim. sobre dificuldades que eu também já vivi, né, Aham. e que eu falei: "Gente, como foi difícil encarar isso, caramba". Mas a partir do momento que o seu foco é uma solução, você acha um jeito. Você acha uma força, você acha um jeito diferente de encarar aquele remédio. Se a gente for ver o prognóstico que a médica te deu e o que você conseguiu reverter com a sua mente, caramba, um remedinho não é nada, né. Aham. Fica 6 meses lá, cheia de mancha, cheia de um monte de coisa, aí você fala: "Opa, você conseguiu isso". Sim. E aí, você fala: "Beleza, essa é a consequência que eu vou ter que lidar com isso? Por enquanto, ok". Então, é a história da pessoa que não escova o dente, uma hora vai dar cárie. Sim. Ela tem que lidar com o fato de que ou ela escova o dente, ou ela vai ter cárie, né. E aí, depois que já teve cárie, só resta a gente fazer a restauração ou arrancar o dente e colocar outro, mas não tem como ter o dente de novo, né. Então as coisas vão acontecendo. E aí eu fiquei curiosa com uma coisa, tá. Tá. Na sua história eu percebi você, como sendo uma mulher que sempre gostou de mostrar o quanto é forte. É isso que eu notei, assim, o quanto que você deu conta, você foi mãe solo, você ralou, você fez, você Uhum. aconteceu. E é como se você ouvindo você, me deu a sensação que você quase que não se permitia relaxar e descansar. É real essa percepção ou não? É real, É? é Você real. passou por isso? Eu passei por isso. Quando você é mãe solo, e eu lembro, meu pai sempre foi meu referencial, né. Meu Uhum, pai sempre foi um cara muito forte, muito empreendedor. Meu pai, minha mãe é um referencial para mim também, que é uma mulher muito forte. uhum. E os 2 eram empresários, né, acho que é por isso que tem todo esse feeling na veia da gente de Aham. ser empresário. Mas eu lembro quando eu me separei do meu primeiro casamento, e eu pedi para conversar com meu pai, isso foi muito importante na minha vida. E eu até me emociono quando eu falo nisso. Manda bala, pode se Porque o meu emocionar. pai falou assim, eu falei: "Pai, eu sou muito jovem, eu tenho 2 filhos, como é difícil ser mãe solo". Uhum. E ele olhou para mim e ele falou assim: "Você dá conta. Daqui 20 anos, nós vamos estar sentado nessa mesa e você vai me contar como você vai estar". Uhum, Falei: "Obrigado, pai". Ele falou: "A partir de agora, assuma a paternidade e a maternidade uhum, e não olhe para trás". Isso fez com que, eh, eu olhasse para mim e falasse assim: "Bom, é isso que eu tenho. Eu vou dar o melhor para os meus filhos, eu vou fazer o melhor por eles e uhum. por mim também". Me coloquei também em primeiro lugar nesse processo. E se passaram 20 anos, nós sentamos na mesma cadeira e ele falou assim: "Quem é aquela menina e quem é essa mulher?". Uhum, E a vida, essas coisas nos ensinam a ser fortes, uhum, mas ser forte não significa que eu não tenha minha vulnerabilidade. Eu uhum, chorei, eu senti, uhum, talvez eu não demonstrasse isso para o mundo, porque não havia necessidade, mas eu tive as minhas dores e tenho as minhas dores, nós temos as nossas uhum. dores, nossa E a vulnerabilidade. minha dúvida é, hoje você consegue relaxar?
Consigo, Descansar, consigo, curtir. consigo. E como é fazer isso hoje? Hoje eu consigo, hoje eu tô bem casada, né, meu marido faz parte da minha história, o Marcelo de Moraes, ele é um cara espetacular. Uhum. Então eu olho hoje para minha história como eu construí, né, eu criei 2 filhos bem criados, são pessoas do bem, né, são pessoas que estão aí, na vida, que só me dá orgulho, e tem um relacionamento muito bom, Uhum. né, eu valorizo muito isso. Hoje eu tô muito mais relaxada, hoje eu sou muito mais feliz, muito mais leve, muito mais, até por conta de toda a história que eu passei. Eu vejo essa leveza em você, por isso que eu perguntei. Quando É. você conta a história, eu não via essa leveza, eu via um peso, assim. Aham. E quando eu vejo hoje você, eu vejo essa leveza. Aí eu falei: deixa eu entender como é que aconteceu É, isso". porque quando você olha pra tua vida, você fala assim: "Cara, eu venci, eu Uhum, venci". E isso não me matou, uhum, sabe. Me matou no sentido assim, não tô acabada, não tô destruída, não tô engessada na vida, isso só foi bom pra mim. uhum, Então hoje eu consigo viajar, comer bem, curtir, ter amigos, dar gargalhada, sabe. Numa fase que eu não tive isso no começo da minha vida. uhum, Então eu olho e falo assim: "Obrigada, vida. Honrou toda a história com direito, honrou toda a história que eu passei, porque essa história me fez essa mulher, que uhum. sabe brincar hoje com a vida. Quando tem que resolver as coisas sérias, resolve. Quando tem que ser mãe, ser leve, ser esposa. E quando tem que andar de bicicleta, o vento batendo no rosto, sabe? É isso. Que delícia. E não me permito fazer o que eu quero. E agora me fala uma coisa pra gente finalizar. Eu queria ficar aqui mais um monte de tempo, eu tô emocionada aqui também. Ai. Mas pra gente finalizar, o que é que você falaria para uma mulher hoje que tá numa situação em que ela tá tendo que ser forte e ela não consegue nunca descansar, nunca relaxar, e ela tá se cobrando e ela tá se exigindo, e de repente se ela continuar com essa panela de pressão, daqui a pouco vem uma doença também, porque alguma coisa tem que parar essa mulher. O que é que você falaria pra ela nesse momento? Para essa mulher que está passando por esse problema, por essa dificuldade, olhe para você, você primeiro você tem que se colocar em primeiro lugar. Olhe para você. O que que você está fazendo por você? Porque muitas vezes a mãe, ela olha muito para os filhos, Uhum, e não é só isso. Ela olha para a mãe dela, às vezes para o pai dela. Quando você uhum, sai de casa, a família é você, seu marido e seus filhos. Se você não tem marido, olhe para você, cuide de você em primeiro lugar. uhum. Com marido, sem marido, com filho, sem filho, entende? Você precisa estar bem. Porque se você estiver bem, você vai conseguir cuidar bem dos seus filhos. Então, se coloque em primeiro lugar. O que que você pode fazer hoje por você? Ir ao cabeleireiro, fazer uma unha. São pequenos movimentos que a gente faz, que faz toda a diferença na vida da gente. E é muito importante. Você precisa se amar. Porque quando você se amar, fizer pequenos movimentos, porque às vezes as pessoas, sabe, Vanessa, Uhum. elas ficam esperando ter, atrela muita felicidade, ter uma casa maravilhosa, ter um carro maravilhoso. Não jogue nas coisas, jogue em você. O que que você pode fazer hoje? Pequenos movimentos dentro da tua casa, dentro da sua realidade que você tem, que você pode se olhar para você e falar assim: como eu tô bonita. Ou como eu posso ficar um pouco mais bonita hoje pra mim. É, Que lindo, trabalhar a espiritualidade também, que lindo, sabe? que lindo. Porque a espiritualidade nos traz essa força que ter essa conexão, sabe, com o Criador. Uhum, Isso é mágico. perfeito. E os medos vão surgir, Legal. os E medos aí, vão faz surgir. o que com os medos? É, eu acho que o maior medo da minha vida é o tédio, Uhum, porque eu sou uma pessoa extremamente proativa, dinâmica, uhum. eu gosto da vida, sabe? Eu gosto da adrenalina. Eu falo que eu tenho adrenalina dentro de mim, e eu sempre fui assim. Eu não sei se eu era pior com 18 ou agora. Porque eu gosto dessa adrenalina. A Uhum, vida bate, meu coração bate, uhum, sabe? Então, eu tenho medo do tédio. uhum. Você vai ter seus medos, é normal. Olha para eles. Igual eu olhei, um dia fizeram essa pergunta para mim: qual é o seu maior medo? Eu fiquei pensando, falei, gente, é o tédio. Uhum, Qual é o seu maior medo hoje? uhum. Olha para ele.
Que lindo. E lembre-se de uma coisa, o seu tempo ainda não acabou. Supere o que precisa e siga em frente. Muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar tudo isso de lindo que você tem, que é a sua história. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. E, mais uma vez, aproveita que você está aqui no YouTube, coloca seu comentário, o que é que você mais gostou dessa entrevista. Lá no Instagram também tem um post, o que é que você mais gostou da entrevista. Eu quero conversar com você, a Adeli quer conversar com você. Nós vamos ver cada um desses comentários, vamos responder e a gente quer manter e bater esse papo com você lá nas nossas redes sociais. É isso aí. Siga @Vozes de Superação TV. A gente se vê no próximo episódio. Beijo!